Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer aos organizadores, né, dessa disciplina super inovadora, Estevão, professor Heloísa e professor Francisco, e também agradecer ao coordenador do nosso grupo de pesquisa, o professor Francisco César Sabarreto, pela iniciativa de juntar, né, esse grupo grande de pessoas que tem estudado e conversado, debatido sobre sustentabilidade. O meu tema, mindfulness, é um tema que está bem fora, né, da pesquisa acadêmica, digamos, mais conhecida, mas é um tema que tem crescido muito no mundo inteiro. E eu espero, então, que a minha apresentação faça sentido para vocês. Antes de eu começar a falar mesmo, eu acho que seria bom a gente fazer uma pequena prática de mindfulness. Talvez alguns de vocês já conheçam. As práticas são muitas, na verdade, né? Ou talvez outros não. Mas queria fazer essa proposta. Vamos tomar assim, poucos minutos, só para vocês terem uma ideia de como as coisas são feitas numa prática de mindfulness. Então, eu vou conduzir uma pequena prática centrada na respiração, que é uma prática muito clássica em mindfulness. Então, eu convido a todos que estão aqui para assumirem uma postura confortável e, ao mesmo tempo, que mantenha vocês despertos. Idealmente, nós devemos manter a coluna alongada, mas isso é dentro da possibilidade de cada um. E você pode estar assentado, pode estar deitado, pode estar de pé. A postura geral não é importante, o que é importante é que você esteja confortável e, ao mesmo tempo, mantenha a condição de atenção. E se você se sentir confortável, você pode fechar os seus olhos. E se não se sentir confortável em fechar os olhos, você pode apenas suavizar o seu olhar, talvez olhar um pouco mais para baixo. E faça 3 respirações mais longas, principalmente alongando a sua expiração. Deixando agora a sua respiração fluir num ritmo normal. Leve a sua atenção para o seu corpo e para as sensações do seu corpo. Você pode começar notando as sensações nos pontos do seu corpo que estão em contato com alguma superfície. Se você estiver sentado, você pode sentir seus pés tocando o chão, coxas, nádegas, no assento da cadeira. Talvez parte das suas costas também estejam apoiadas. Suas mãos talvez estejam no seu colo. Procure sentir o peso do seu corpo. Quando você notar contrações no seu corpo, pontos de tensão, procure relaxá-los. Você pode imaginar que você está inspirando e expirando através desses pontos, soltando as tensões. Eu te convido agora a voltar a sua atenção à sua respiração. Sem controlar nada,
apenas observando as sensações que emergem ao inspirar e ao expirar. Tomando consciência das sensações que emergem no seu corpo ao inspirar e ao expirar. Inspirando, sabendo que você está inspirando, e expirando, sabendo que você está expirando. Você inevitavelmente vai se distrair, virão pensamentos. Apenas reconheça que esses pensamentos estão aí, não os alimente e volte gentilmente a sua atenção à sua respiração. Para te ajudar, você pode contar o número de respirações, inspirando e expirando, contando em 1, inspirando e expirando, contando 2, continuando. Observando as sensações que emergem com curiosidade, com abertura. A mente de iniciante, a mente de uma criança, nunca observou a própria respiração antes. Agora nós vamos caminhar para o encerramento dessa prática. Eu te convido novamente a fazer 3 respirações mais profundas. Vai tomando consciência do corpo. Você pode agora abrir os seus olhos, se eles estiverem fechados. Movimentar o seu corpo, corrigir a sua postura. Voltando então à nossa interação. Bem, pessoal, essa foi uma prática curta, mas que traz o espírito dessa prática chamada mindfulness. Uma prática simples, laica, e que não exige absolutamente nada a não ser a nossa atenção. E é sobre isso que eu vou falar, e vou também indicar para vocês pesquisas que têm sido feitas associando, então, as práticas de mindfulness e a grande questão da sustentabilidade. Então, eu começo com essa citação do Francisco Varela. O Francisco Varela foi um grande neurocientista e acho muito interessante essa citação dele, né, em que ele reconhece que cada um de nós tem uma realidade, nós achamos que temos uma realidade, cada um de nós. Ele sugere que se nós pudéssemos concordar, né, num meta-acordo para computar uma realidade que significasse sobrevivência e dignidade para todos no planeta, em vez de cada grupo comprar uma maneira particular de fazer as coisas, seria algo muito interessante. E eu acredito que essa citação tem muito a ver com a questão da sustentabilidade, porque nós precisamos estar mais ou menos na mesma sincronia, né, para nós tratarmos da sustentabilidade.
E nessa minha apresentação, então, eu vou falar um pouco sobre a diversidade, né, das práticas meditativas, vou falar mais sobre mindfulness, e vem dessa palavra sati, da língua Pali, que é uma língua vernácula da Índia, e em Pali, sati quer dizer mais ou menos lembrar-se, né? E eu coloco aqui entre parênteses para vocês as traduções que têm sido feitas em português, e não há uma concordância aqui no Brasil sobre qual seria a melhor tradução. Se consciência plena, se atenção plena, presença plena, todos esses termos são utilizados. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre mindfulness e sustentabilidade, né? Em termos de práticas meditativas e contemplativas, há uma grande diversidade, e vocês estiverem vendo bem essa árvore, essa é uma árvore de práticas contemplativas que foi proposta após um estudo longo, um estudo longitudinal, que avaliou a validade de práticas contemplativas no ensino. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e, basicamente, essa árvore ela tem duas, duas raízes, né? Aqui, comunhão e ligação e consciência, e nos seus galhos tem muita coisa, né? Tem meditação, diferentes tipos de meditação, contemplação, a leitura contemplativa, artes contemplativas, enfim, muita coisa que pode ser considerado, então, tanto prática contemplativa ou uma prática meditativa. E eu estou dizendo isso porque, apesar de eu estar aqui para falar de mindfulness, eu acredito que os caminhos são muitos, né? Não necessariamente mindfulness é o caminho para todas as pessoas, ou mesmo as pessoas que meditam têm preferência pelas meditações propostas por esse movimento mindfulness. Então, é importante que a gente reconheça a diversidade que existe. E algo também muito importante para nós reconhecermos é que essas práticas contemplativas, elas não são dissociadas de visões e contextos do mundo, né? Então, elas estão muito relacionadas a questões como valores, crenças, a ética é algo muito importante nessas práticas, e nós vamos subindo os níveis, né, até chegar a uma cosmologia. Então, há uma grande importância nós falarmos que essas práticas elas estão inseridas, né, no nosso modo de viver. E isso faz sentido se vocês pararem para pensar, e é um dos motivos pelos quais eu me interessei por mindfulness, porque no tipo de sociedade que nós vivemos, seria muito pouco útil, né, nós fazermos propostas que exigissem que as pessoas se vestissem de uma certa maneira, utilizassem certos tipos de objetos, ficassem longos períodos, né, em retiros. Então, a prática de mindfulness, ela não exige absolutamente nada disso, e ela se encaixa bem dentro do mundo em que nós estamos inseridos, na nossa cultura, e, portanto, é algo que, em princípio, né, vou falar em princípio, é relativamente fácil de a gente inserir no nosso dia a dia. Nesse slide, a gente tem
uma tabela que eu tirei de um artigo que fala de diferentes tipos, né, de práticas, e eu não vou me alongar nisso aqui, mas depois vocês podem olhar esses slides com mais calma para verem que, mesmo dentro, né, das práticas mais voltadas para as bases budistas, tem uma variabilidade muito grande. E mindfulness vem justamente de práticas budistas. Eu vou falar disso mais adiante. Eu já disse para vocês, né, da onde vem essa prática, vem esse nome, aliás, ele vem de uma língua da Índia, e a prática que nós fazemos, né, essa mindfulness, e eu estou aqui insistindo na pronúncia, porque a parte, né, dessa palavra que tem um acento, a primeira parte é mind, né, e a gente não tem realmente uma boa tradução para essa palavra no português. Essa prática, então, ela surge no ponto de convergência entre o método científico ocidental e as milenares tradições contemplativas orientais, especificamente das práticas budistas. E ela foi proposta, originalmente estruturada de forma laica, no final da década de 70, mais exatamente em 1979, na Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi voltada à redução de estresse e ansiedade. Né? Foi feita essa proposta pelo John Kabat-Zinn. O John Kabat-Zinn, ele foi procurado por colegas na faculdade de medicina, principalmente médicos que atendiam no hospital universitário, porque ele era um sujeito que praticava meditação desde muito jovem. Então, apesar de ser um sujeito, né, com PhD na área de microbiologia, me parece, feito no MIT, com um prêmio Nobel, ele era uma pessoa que tinha uma certa postura, um certo comportamento, uma certa tranquilidade, e era praticante, né, de meditação, e, e ele praticava mais na tradição Zen, e ele foi procurado porque colegas pensaram que talvez seria uma boa ideia ele propor meditações para os pacientes, principalmente os pacientes para quem os médicos não tinham mais nada a fazer, principalmente pacientes que sofriam de dores crônicas, pacientes oncológicos, com um perfil muito específico. Então, o Kabat-Zinn, ele justamente tendo a noção, né, de onde estava e da cultura, etc., ele fez adaptações de práticas budistas para um meio em que não precisa entrar discussão sobre religião, não precisa nenhum tipo de crença, então, uma prática absolutamente laica. Ele criou um modelo. Cursos de introdução a mindfulness normalmente tem uma duração de 8 semanas. Ele criou um modelo a ser seguido. E esse modelo até hoje é adotado por muita gente. E ele fala, então, o que é mindfulness, né? Ele fala que essa é uma capacidade inata, né, dos seres humanos a cultivar, então, essa consciência sem julgamento, de momento a momento, né? A maneira de ser é algo que é universal, coextensivo, né? Ou até mesmo idêntico
ao que foi proposto pelo Buda. Uma série de descrições para essa prática. Mas, basicamente, mindfulness é o estado de consciência que emerge ao se prestar atenção de uma forma específica. Então, essa atenção não é qualquer atenção. É uma atenção que é proposital, então tem uma intencionalidade nela. A atenção está no momento presente, porque a gente pode estar num devaneio de um evento do passado, estar totalmente atento àquilo, né? Então, o momento presente é um momento de âncora e sem julgamento. Essa história do sem julgamento, ela às vezes causa alguma confusão, porque, evidentemente, a nossa mente, ela é uma juíza, né, por natureza. Nós temos gostos, nós temos preferências, nós temos identificação com algumas coisas e não com outras, nós somos críticos de algumas coisas, etc. Então, o que esse sem julgamento quer dizer é a gente nem se agarrar às coisas que a gente gosta e nem refutar aquelas que a gente não gosta. Por exemplo, uma sensação física, a gente está fazendo uma prática de mindfulness focada nas sensações físicas. Pode ser que a gente vai ter sensações no corpo que são agradáveis, mas pode ser que haja sensações muito desagradáveis, dores, por exemplo, né? E pode ser que a gente, em algumas partes do corpo, não sinta absolutamente nada. Então, está tudo bem, isso simplesmente é assim. Mas a gente não deve nem se agarrar àquilo que é agradável e nem repudiar aquilo que é desagradável. Então, deixar as coisas serem como elas são e nos mantermos observadores do que passa. Então, em termos de técnicas, né, a gente fez uma pequena prática, a gente presta atenção à respiração e no dia a dia, né, quando a gente não está no momento de meditação, mas que nós estamos interagindo com a vida e com o mundo, a gente pode prestar muita atenção à nossa respiração, especialmente quando sentimos emoções fortes. Porque se a gente perceber o que se passa com a respiração, imediatamente a gente percebe também qual é o nosso estado mental, né? Então, a gente observa, reconhece as emoções e os pensamentos, e tem o conhecimento de que eles são passageiros, que eles não nos definem, e nós também notamos as sensações físicas do corpo. E aqui tem uma lista das principais práticas de mindfulness, essas são as práticas mais conhecidas. Escaneamento corporal, em que a nossa atenção nas sensações do corpo, e a gente normalmente começa ou da ponta dos dedos dos pés, ou do topo da cabeça, e faz realmente um escaneamento em todo o corpo. A atenção plena na respiração, que foi o que nós fizemos. O monitoramento aberto, nessa prática, nós simplesmente observamos o que emerge na nossa mente. E essa prática é uma prática bastante desafiadora, porque a gente costuma ser raptado, né? Sequestrado pelos nossos pensamentos. Nós criamos uma identificação com os pensamentos e nos deixamos levar por eles. Então, no monitoramento aberto, a gente observa os pensamentos. A gente observa o momento em que eles emergem e o momento em que eles desaparecem e um novo pensamento surge. Também a caminhada meditativa e uma outra prática que é o foco nos movimentos do corpo. Essas são práticas muito agradáveis, né, que nós podemos fazer em espaço aberto,
É muito agradável fazer na natureza, por exemplo, mas não é preciso que seja assim, né? A gente pode fazer a caminhada meditativa num espaço 2 por 2, por exemplo, né? A gente faz caminho de ida e um caminho de volta, e ao longo dessa caminhada a gente observa as sensações, as emoções, pensamentos que emergem. E também treinamento em bondade amorosa e compaixão. Essas, essas duas últimas aqui, elas estão dentro do grupo que é chamado de práticas generativas, que são práticas que nos ajudam muitíssimo a desenvolver a noção da nossa humanidade compartilhada, a gente saber que não somos só nós que sofremos, né? Todo ser humano sofre, todas as pessoas têm os seus desafios, e essas práticas nos ajudam a enxergar as outras pessoas com menos julgamento, nos ajudam a enxergar as pessoas, como co-específicos, né? E não como nossos amigos. E essas práticas, por isso mesmo, têm demonstrado um resultado muito positivo nas pesquisas, especificamente ligadas à sustentabilidade. E isso se dá porque, naturalmente, quando eu reconheço que o outro é igual a mim, não só o outro ser humano, mas qualquer ser senciente, e quando eu reconheço que estamos todos conectados, né, é mais fácil para mim notar também que não sou só eu, né? Eu tenho que estar ligada ao bem das outras pessoas, dos outros seres e do planeta, de um modo geral. Então, são práticas que funcionam muito bem em programas de educação voltados para a sustentabilidade, né? E aqui são alguns dos resultados, né, que adquire com a prática. Então, esse desenvolvimento de atenção consciente, o aprendizado do ficar presente na experiência, então, não evitar ou rejeitar, ou se apegar ou criar distrações, também a tomada de decisões mais sábias, né? A partir do momento que diminui a nossa reatividade, nós também somos capazes de tomar decisões mais sábias, independentemente do nosso humor. E esse é um aspecto de muito interesse também para as pesquisas. A nossa atenção, através da prática, ela é, de certa forma, retreinada, né? Passa a ser voltada para a curiosidade, o pensamento sem julgamento, equanimidade, a não antecipação, a não reatividade e a não ruminação mental. Esses três últimos são causa de grande sofrimento para todos nós, né? Nós vivemos muito mais no futuro ou no passado, né, do que no momento presente, né? E a ruminação mental também é algo que nos atormenta, né? Alguém fala alguma coisa com a gente que nos soa negativa, aí a gente fica pensando sobre aquilo, imaginando as causas, né? E a gente faz grandes viagens mentais em cima dessa ruminação mental. Também nós desenvolvemos, né, observação e discernimento de momento a momento sobre os pensamentos, sentimentos, sensações físicas, impulsos, e a desidentificação de pensamentos, sentimentos e sensações físicas. A gente passa a notar que os eventos simplesmente vêm e vão, né? Eles não nos definem. Isso é algo muito importante. Isso, por exemplo, é uma parte importante dos programas de mindfulness voltados
para tratamento de depressão, por exemplo. Um indivíduo que sofre de depressão, ele se identifica com sensações extremamente negativas, né? Ele fica mergulhado naquelas sensações negativas e cria a sua identidade através daquelas sensações, então, extremamente negativas. E, então, essa não permanência, né? A impermanência absoluta de tudo é algo que é um conhecimento interessante. Aqui eu listo simplesmente alguns dos benefícios, né, que a pesquisa tem mostrado, né. Então, aqui a questão da ruminação, que eu já tinha dito, né, alteração de reações habituais, isso é muito importante para a sustentabilidade, porque a gente vê, o professor Francisco, numa das nossas reuniões, comentou, ele tinha reparado em um restaurante universitário, né, que tem as lixeiras específicas para plástico, vidro, papel, etc., as pessoas descartam, né, assim, discriminadamente esses materiais, né? Não por maldade, é absoluta falta de atenção, absoluta falta de estar presente no que está sendo feito, né? É uma reação habitual. Se a pessoa é capaz de observar o que ela está fazendo de fato, distribuir os materiais recicláveis se torna uma coisa muito fácil de ser feita, né? Sem nenhum tipo de dificuldade. A maior consciência do piloto automático, né, que é essa automatização nossa na percepção das coisas, já com pré-julgamento sobre tudo. A mente vagante é outra coisa, né? A nossa mente fica rodando por aí o tempo todo. Também, como consequência de prática, alívio da ansiedade, do estresse, insônia, dor crônica, estados depressivos. Mindfulness é muito utilizado em muitos protocolos para tratar diversas coisas, inclusive o estresse pós-traumático, que é muito comum, e é uma melhoria na qualidade de vida e da criatividade de modo geral. Aqui, só para vocês verem o crescimento, né, de publicações sobre esse tema, né, de mindfulness. Aqui a gente tem um gráfico que mostra de 1966 até o ano de 2020. É uma curva bastante impressionante, né? Então, assim, mindfulness não é algo que é uma suposição. Tem bastante pesquisa associada, né, a mindfulness. E aqui só para mostrar para vocês, que eu sou linguista, né, a rede de palavras-chave na pesquisa científica. E vocês vão ver que tem muitos temas, né, ligados à saúde, questões de estresse, etc., mas não tem, aqui nessa nuvem de palavras, não tem nada sobre sustentabilidade. E ainda é um tema bastante novo na pesquisa da área. E também a gente deve falar, né, das críticas à mindfulness, né? Aqui a gente tem o Neck Mindfulness, tem sido uma das grandes críticas, né? Mindfulness virou assim um boom, não tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente, virou uma indústria. Então, tem sido um problema isso. Inclusive, como eu disse para vocês, o protocolo é um protocolo de 8 semanas, né? Curso introdutório. E tem sido oferecidos cursos de 1 dia, 2 dias, né? Como a gente às vezes vê, né? Aprenda a falar inglês em 2 meses, né? Então, assim, aprenda
a se tornar mindful em um dia, né? Também uma outra crítica que tem sido feita, principalmente voltada, né, para o pessoal das neurociências, é um neuroreducionismo, uma tentativa de identificar, né, pontos no cérebro que têm ativação com diferentes tipos de meditação, e muitos acreditam que, ok, isso tem valor científico, mas não é, de fato, o mais importante, né? Então, principalmente o pessoal mais ligado ao que é chamado de mindfulness engajado, tem criticado isso bastante. E aqui é um artigo, só para vocês terem ciência, né? Uma advertência sobre esse exagero, né? Sobre o frenesi todo em torno de mindfulness. É preciso ter algum cuidado com isso. E também são mencionados vieses, né? Ou seja, não existe pesquisa sem algum tipo de financiamento, e então, muitas vezes, pode ser, né, que o financiamento por trás de uma pesquisa tem interesse específico, né? Também os relatos são normalmente relatos muito positivos, né? É importante que os relatos negativos também apareçam, né? E algo que vinha sendo muito criticado, que agora está menos, é a questão dos parâmetros em mindfulness estarem muito ligados às pessoas brancas, né? Isso tem sido não só discutido, mas, digamos, consertado, né, com uma inclusão maior, inclusive aqui no Brasil, com um esforço claro e deliberado para incluir diferentes valores, diferentes etnias, etc. Uma outra questão é a frequente confusão entre correlação e causalidade, né? Porque duas coisas são correlacionadas, não necessariamente existe uma causalidade. E algo também muito nocivo são essas informações superficiais e chamativas nas mídias, né? Isso é um fenômeno dos nossos tempos, né? Então, de repente, um superstar fala alguma coisa sobre mindfulness, e aí dá aquela onda, todo mundo quer fazer, né? Isso também tem muito merchandising, né, por trás desse tipo de coisa. Então, são coisas importantes. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do tanto de coisa que vem surgindo, né? Mindfulness para estudantes de direito, mindfulness, né, para os pais, dieta mindful, prazer no sexo, política, o proprietário de cachorro mindful, quer dizer, vai surgindo muita confusão no meio das coisas, né? Então, é importante também a gente não se deixar levar por essas coisas. E até mesmo, eu acho essa imagem muito interessante, né? O atirador de elite mindful, porque, na verdade, existem muitos programas de mindfulness para exército, para polícia, principalmente nos Estados Unidos, e assim, há uma frequente inquirição sobre isso, né? Quais são os objetivos? Porque mindfulness está centrado numa ética, né? Está ancorado numa ética específica. E, quer dizer, se eu vou fazer uma meditação para matar melhor, né? Será que é isso mesmo? Para matar mais pessoas? Então, é problemático, né? E também, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, dessa codificação, né, tudo vira commodity de mindfulness. Então, você tem colchonetes, né, as almofadas, no preço módico de $308, né,
também o tipo de pacote de aulas, né, que é vendido, e até coisas do tipo maionese, né, mindful meal, assim, tudo é coisa de americano, né, devo dizer. Aqui a gente tem o Kentucky Fried Chicken, né, e também propõe aqui um sistema de meditação, enfim, coisas bem estranhas que têm surgido. E eu estou dizendo isso tudo para pontuar que mindfulness não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. E como eu havia dito, né, assim, há uma necessidade, então, de ampliação mesmo, de inclusão. A gente nota que tem uma predominância de estudos nas neurociências, poucas coisas nas humanidades. Seria desejável que as humanidades se envolvessem, né, mais com isso. Relativamente poucos pesquisadores, os grandes, que são famosos, conhecidos, que não sejam budistas. É importante que pessoas também que não tenham nenhuma associação com o budismo se envolvam com a pesquisa, né? E aqui é só para dizer que existe um grande instituto, Mind and Life Institute, iniciou recentemente programas mais diversificados e inclusivos. Bom, nós temos na proposta do Bhikkhu Bodhi, que é uma grande autoridade budista, na tradição Theravada, ele propõe que há basicamente 4 tipos de mindfulness por aí. Então, o clássico, que tem um viés mais religioso, terapêutico, que é aquele que é mais circulado no mundo ocidental, tem o mindfulness instrumental, que amplia o desempenho. Então, tem muitos programas sendo vendidos para empresas, né? E também aí é bom a gente pontuar que pode haver um problema, né? Depende muito de qual é a intenção de uma empresa ao contratar, né, curso de mindfulness para os funcionários. A empresa está visando uma melhor qualidade de vida para os funcionários ou, na verdade, quer que eles se tornem mais focados para produzir mais, né? Tem que saber o que está por trás disso. E um aspecto, um tipo que é muito importante, que é o da transformação social, né? E, na verdade, apesar de esse movimento de mindfulness engajado, né, ter surgido assim, com força nos últimos anos, vive aqui no Brasil, eu faço parte de uma rede, né, acompanho as discussões. Aqui no Brasil está muito voltado para a questão da inclusão. Na verdade, se vocês já tiveram ouvido falar, né, de um monge budista que faleceu há poucos anos atrás, o Thich Nhat Hanh, que foi um monge muito conhecido, vietnamita, ele, já nos anos 60, ele propunha esse mindfulness engajado, e ele certamente era um praticante de mindfulness engajado. Ele se envolveu muito com a questão da guerra do Vietnã, e ele, na verdade, não pôde voltar para o Vietnã, porque se ele voltasse, ele seria preso, e ele sempre difundiu, né, com muita clareza, que a meditação ela não é feita só para o benefício do indivíduo, ela é feita também para o benefício de todos, de tudo que existe, por causa da interdependência que existe entre absolutamente tudo nesse planeta. Se a gente se voltar, né, para mindfulness e sustentabilidade, a gente vê 4 arcabouços possíveis, né?
um arcabouço que correlaciona mindfulness e sustentabilidade, um outro arcabouço que pensa em mindfulness para a sustentabilidade, o terceiro, de mindfulness, ecologicamente engajada, então há uma via de mão dupla, né? E o que está sendo chamado de mindfulness relacional, que integra, né, os sistemas diferentes. Então, dentro de mindfulness relacional, não há, na verdade, uma separação entre a prática individual e esse tema, né, da sustentabilidade. Então, esse último quadro aqui, ele vem sendo explorado por filósofos, não muitos, mas por alguns, e eu não estou lembrando aqui agora o nome do livro, eu, inclusive tem esse livro, mas foi o último livro do Varela, ele escreveu quer dizer, o volume saiu póstumamente, mas basicamente foi, foram discussões do Varela com Eleanor Roche, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dela, ela é uma psicóloga da Universidade de Berkeley, que trabalhou muito com categorias e como a nossa mente é uma mente que categoriza o mundo para entendê-lo, e um filósofo chamado Evan Thompson. Esse Evan Thompson, né, ele continua muito ativo nas pesquisas dele, e ele propõe assim, uma ruptura muito grande com a ideia de um mindfulness individualista. Né? Então, ele é um dos grandes proponentes desse mindfulness relacional. E aqui nós temos um quadro, né, das publicações que associam mindfulness e sustentabilidade. Então, a primeira publicação é uma publicação de 1999, e aqui a gente chega em 2020, e esse quadro foi proposto no artigo que olhou até abril de 2020. Então, certamente houve um crescimento, né, de lá para cá, certamente houve. Mas para vocês verem que ainda é uma coisa esparsa, né? E apesar de haver alguns centros de pesquisa assim, bastante interessantes, ainda não é uma área que tem uma exploração muito grande. Então, aqui é uma citação da primeira publicação que associou esses dois termos, né? Então, essa publicação de 1999, que reconhece, né, para evitar colapso generalizado dos ecossistemas, a humanidade deve passar por uma mudança de consciência, comparável em intensidade e abrangência, mudanças culturais que acompanharam a Revolução Agrícola e Industrial. E o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de consequência, né, da saída do ser humano, primeiro, do mundo de caçador e coletor, né, para se tornar agricultor, que todos vocês conheçam, né, os impactos que isso causou para o planeta, e depois o que foi iniciado com a Revolução Industrial, né, que vem crescendo exponencialmente. Né? Se antes a gente conseguia pensar em algumas décadas para fazer mudança, praticamente agora é uma coisa diária. Né? Então, o que esses autores dizem é que essa mudança de consciência centra-se na cura da alienação,
evolução da humanidade em relação à natureza, em termos de uma divisão sujeito-objeto, dualista, permite a violência dirigida à terra, justificada pelo impulso de acumulação material. Então, vocês vejam que é algo bastante contundente que está sendo dito aqui, né? É necessário que nós façamos mudanças. E essas mudanças, elas não podem ser alcançadas através de leis, né? Nós sabemos que as normas e as leis, elas por si só não funcionam. Eu vejo muito essa questão da coleta seletiva de lixo, né? Aqui na cidade de Belo Horizonte, ela existe em alguns bairros, não existe em outros, mas mesmo nas regiões da cidade em que há coleta seletiva, não há a adesão de toda a população, né, daquelas áreas. São as áreas mais ricas da cidade, né? Eu moro numa área que é próxima à universidade, aqui na nossa área não tem coleta seletiva. A gente tem os containers, né, que são colocados nas ruas, para a gente fazer, então, essa distribuição de lixo, mas a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Então, não adianta a prefeitura dizer, façam coleta, né? Façam a separação do lixo orgânico do lixo reciclável. Isso, por si só, não diz nada. Quer dizer, se não há uma conscientização das pessoas sobre a necessidade disso, o problema não tende a ser diminuído. E o problema do lixo é um problema gravíssimo, né? Sabemos que é um problema gravíssimo. Então, apesar, né, de esse artigo ser um artigo já, né, bastante antigo, 99, ele vai exatamente no cerne da questão, né? Ele vai no problema principal. E as pessoas nas culturas inicialmente ocidentais, mas a gente pode dizer que com a globalização isso não se restringe absolutamente ao Ocidente, as pessoas têm se preocupado em acumular mais e mais e mais. E isso está ligado também aos valores, né? Aos valores aprendidos, aos valores não questionados, né? O que é relevante na vida das pessoas, né? Eu não sei, né, a turma é muito grande, não daria para a gente fazer uma enquete agora, mas quais seriam os valores, né, os pilares da vida de cada um de nós, né? E aquilo que a gente aprendeu. Eu, como sou uma pessoa de mais de 60 anos, quando eu era muito jovem, quando eu era adolescente, eu ouvia das pessoas mais velhas, né, que o importante era, principalmente para uma mulher, era casar bem. Casar bem significava casar com uma pessoa que tivesse dinheiro, né, de preferência, tivesse dinheiro. Quer dizer, esse é um valor mesmo, né? É um valor, né? Isso nos conduz a alguma coisa. Enfim, estou dando um exemplo para vocês, mas acho que é interessante a gente fazer alguns exercícios, né? Assim, de escrita, por exemplo, listando são os valores principais da nossa vida e fazendo uma análise, olhando a coerência entre o nosso modo de viver e o que a gente acha que são os pilares da nossa existência. Esse tipo de prática ela é muito recomendada dentro dos protocolos de mindfulness, não como uma forma de envergonhar as pessoas, mas como uma forma de ajudar as pessoas a desenvolver uma certa consciência, né, entre a distância do que elas dizem ter um valor, né, substancial em sua vida e a sua maneira de viver.
Então, assim, coisas simples, como, por exemplo, a gente andar sozinho no carro em pequenas distâncias, né? É algo que, racionalmente, sinceramente, eu acho difícil de compreender, né? Eu moro a 500 metros do supermercado e eu encontro muitas vezes com pessoas conhecidas, com vizinhos, no supermercado, que estão lá e foram de carro, quer dizer, 500 metros. Ou a não adoção, né, dos transportes coletivos, por exemplo, né? Então, são hábitos que a maior parte de nós vai perdendo, não porque tem um raciocínio por trás disso, mas porque as pessoas fazem assim, né? Não sei se vocês se lembram, a nossa presidente, há uns tempos atrás, falou que todo brasileiro tinha o direito de ter o seu carrinho. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi isso, porque seria tão melhor se todo brasileiro tivesse acesso a um transporte coletivo de qualidade, né? Seria tão mais interessante para o nosso país. Enfim, são coisas para vocês pensarem. Bom, aqui nós temos as, também extraído de um outro artigo, as relações hipotetizadas entre mindfulness, valores, empatia, compaixão. Eu havia mencionado, né, anteriormente essa questão da compaixão e da empatia, bem-estar e comportamentos sustentáveis. Então, esses autores, eles falam que, ao desenvolver mindfulness, leva, né, a um bem-estar para a pessoa e leva também ao exame, né, dos seus valores, o crescimento da empatia e da compaixão através das práticas generativas que simplesmente nos despertam para a nossa humanidade compartilhada e que, então, esses fatores levam a um comportamento sustentável, de forma que mindfulness está diretamente ligado a comportamento sustentável, né? E esse outro diagrama aqui, também tirado de artigo, trata do potencial transformativo do consumo baseado em princípios de mindfulness. Então, tratando das questões básicas, né, de mindfulness, a questão da atenção e da aceitação, que leva, então, a uma consciência dos estímulos internos e externos, que, por sua vez, despertam, né, o conhecimento sobre a impermanência, transiência, causa do sofrimento, e, por sua vez, levam ao enfraquecimento, né, esse apego aos comportamentos habituais, criando, então, a possibilidade de experiências e escolhas transformativas. Esses diagramas, eles são todos construídos em cima de dados, evidentemente, né? São pesquisadores que desenvolvem experimentos, normalmente longitudinais, e há uma série de formas, né, de se recolher, então, dados. Dados podem ser dados subjetivos, mas podem ser também coletas mais objetivas. Então, depende muito do estudo. E aqui a gente tem também um gráfico um pouco mais complexo, que visa ao reforço, né, desse caminho relacional de comportamentos
pró-ambiente, né? Então, a gente tem as normas pessoais aqui no meio, as normas sociais, e aqui a gente tem uma série de elementos ligados, então, à, à atenção e também ao desenvolvimento de consciência, né? São vários aspectos, desde responsabilidade, a questão dos valores, novo paradigma, a transcendência, né, do self, do que é centrado em si mesmo, também uma consciência das consequências, e isso tudo ligado a práticas conectadas com a natureza. Muito do que se tem visto, e eu acho que tem a ver com esse tema aqui, da consciência das consequências, é que as pessoas não têm consciência, né, do que os hábitos delas causam. Né? Não, não é algo que passa pela cabeça da pessoa. Né? Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, a pessoa jogando lixo no chão, né? ou descartando materiais de forma incorreta, ou algum consumo exagerado. O grande problema é essa consciência, tanto a consciência do que está sendo feito, quanto a consciência das consequências daquilo que está sendo feito. Né? E os grandes elementos aqui, vocês vejam que também estão ligados, né? A empatia e compaixão. Então, a compaixão parece ser um tema muito comum a surgir nos resultados de pesquisa, porque é através mesmo da identificação de que o outro sofre como eu sofro, né? Não só o outro ser humano, mas o animal, como também as florestas, como as águas, né? Ao notar esse sofrimento em outrem, né, nós trazemos para nós mesmos uma responsabilidade de fazer o que é possível para evitar esse sofrimento. Então, é importante dizer que compaixão não é dó, não é pena, né? Que dó, é assim, fica por isso mesmo, né? O desenvolvimento da compaixão está ligado ao desenvolvimento de uma ação de alívio do sofrimento de outrem. E, por vezes, a gente não pode materialmente fazer alguma coisa. Né? Então, assim, se fosse possível a gente parar com todas as guerras que estão acontecendo no planeta nesse momento, a gente pararia. Mas a gente pode ter a nossa intenção voltada para o fim dessas guerras, né? O cessar dessas guerras, o cessar dos sofrimentos todos que estão envolvidos nessas guerras. Então, quando é possível nós termos uma ação material, por exemplo, nós adotamos essa ação. E quando não é possível, nós colocamos a nossa intenção, o nosso desejo sincero que aquela situação não seja como ela é naquele momento. E aí a gente vê, né, esse fechamento aqui da compaixão com a intenção. E isso altera, né, os hábitos, as atitudes, o comportamento, e a gente internaliza a motivação que nos leva, então, a essas mudanças que são necessárias. Eu não sei se, assim, se é necessário fazer uma pausa ou não. Eu posso continuar? Pode, você que manda. Tá. Então, se você precisar de uma pausa, a gente faz, não, mas senão a gente eu estou pode bem, continuar. eu estou bem. Então, vamos continuar.
Até porque eu gostaria muito que houvesse a oportunidade das pessoas fazerem perguntas, né? Uhum. E a gente tem aqui um outro diagrama que foi proposto pela inquirição contemplativa por essa pesquisadora, a Christine Wamsler, e seus colaboradores, né? Ela faz uma associação, essa proposta é da Wamsler, ela faz uma associação entre mindfulness, que é algo na escala individual, e algo que está na escala coletiva planetária. Então, ela traça as ligações que são necessárias, né? Então, ela parte de algo que é básico, por exemplo, que é a questão da saúde física, e passa pela ativação desses valores cruciais, né? O empoderamento, a percepção da inter-relação com os outros e da igualdade, equidade, e isso está conectado, então, com o ativismo social, né, que se conecta diretamente com esse bem-estar coletivo planetário. E aqui do outro lado, ela trata, né, da regulação do comportamento, que é uma consequência também da prática de mindfulness, que a gente falou logo no início, né? Essa capacidade que vai se desenvolvendo, né, de adaptação e de resposta flexível, a conexão que desenvolve entre o humano e a natureza, né? Então, é super importante, porque a gente vive num mundo centrado no ser humano, né? Tudo é para o benefício do ser humano, tudo é para o conforto do ser humano. E não entra na pauta da discussão normalmente o que é o melhor, né, para o planeta, para a natureza. E isso leva a um questionamento, né, dos comportamentos, do consumismo, levando, então, a comportamentos mais alinhados com esse bem planetário. Então, a ideia toda por trás disso é o desenvolvimento de projetos mesmo para educar as pessoas, né? Não, algo que não espera que as coisas aconteçam por si só, né? Que é necessário que haja um engajamento grande das instituições para levar educação à população. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande no nosso grupo de pesquisa. Para mim, é a principal preocupação. Eu acredito que no momento em que as pessoas se tornam informadas e que elas realmente têm uma experiência de interdependência, que elas começam a enxergar a interdependência, elas têm mais possibilidade de mudar os seus comportamentos. Né? Sem, sem ter clareza sobre a interdependência da vida no planeta, torna-se muito difícil para as pessoas, dentro do tipo de cultura em que nós vivemos, terem qualquer noção das consequências de suas ações. Aqui nós temos mais um gráfico, um diagrama, que fala das principais práticas. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Enfim. Então, são as práticas agrupadas aqui em 3 grupos, né? Então, nós temos aqui exercícios de respiração
e de escaneamento corporal. Nós temos as práticas ligadas àquela base generativa que eu havia dito, né? Sempre a compaixão aparece. E aqui, observação dos pensamentos, né? Então, monitoramento aberto. E nessas duas, aqui de baixo, tem a perspectiva diática. Então, das práticas que são feitas junto com outras pessoas. E esses 3 grupos de práticas, então, foram testados e foram vistos os resultados que levam, né, a maior presença ao desenvolvimento do afeto e de uma perspectiva. Isso no budismo é chamado de visão, muitas vezes traduzido para o português como visão correta. Mas, na verdade, não é visão correta, é visão adequada. O que é adequado, né? Qual é a perspectiva adequada em cada quadro da vida, em cada momento da vida, em cada circunstância da vida. Então, esse grupo de práticas levou a resultados muito positivos dentro desse projeto chamado Resource. Bom, eu já havia anunciado para vocês, né, essa proposta de mindfulness engajado que vem crescendo, e não sei se vocês conseguem, né, ver na imagem, mas aqui são pessoas, né? Então, pessoas no ambiente de mineração, né? E para nós que somos aqui de Minas, é tão conhecido. Então, não é uma questão só de se fazer protesto, né? É uma questão também de se desenvolverem ações que levem à correção dos erros, né, que têm sido praticados na nossa sociedade e que vem contribuindo, né, para a rápida morte do planeta. E como uma fonte de inspiração, né, para esses projetos de educação mesmo, pautados por mindfulness, tem alguns livros muito interessantes. Esse livro sobre práticas contemplativas, né, voltadas para a sustentabilidade na educação superior, é um livro interessantíssimo. E também esse outro aqui que traz a integração de mindfulness na pedagogia antiopressor. Então, assim, existe literatura na área, né? A gente, querendo desenvolver programas, a gente não vai estar desamparado de pessoas que vieram e estão aí, né, publicando e se preocupando com essas questões também. Aqui, é só para mencionar para vocês, né, para quem estava aqui desde o início, nós fizemos uma pequena prática de atenção na respiração. Essa aqui é uma prática que foi proposta num grupo sobre a percepção do som. Então, no início, a prática é muito parecida com a prática da atenção na respiração, e depois as instruções são para que a pessoa leve a sua atenção para os sons, né? Os sons que vêm do ambiente, os sons que atingem todo o seu corpo, e aí foca mais ainda, leva para os sons das coisas que não precisam do suporte, né, de petróleo, né, combustíveis fósseis, né? O que você ouve, né? E assim vai. Então, levando a consciência das pessoas à questão do ruído, né?
o ruído no qual nós estamos imersos, né? Eu costumo fazer uma prática parecida com essa, algumas horas depois que eu levanto, eu acordo muito cedo, começo muito cedo meu dia, mas vai chegando ali em torno de 5:30 da manhã, aqui onde eu moro, o ruído que chega das ruas é um ruído intenso. Às 6 piora, em torno de 7 horas da manhã é um ruído realmente imenso. E eu pude desenvolver esse tipo de prática durante o período de pandemia, né, em que a gente ficava só dentro de casa. Eu deixei de ir à universidade e comecei a prestar mais atenção ao meu próprio ambiente, né, na minha residência. E comecei a notar esses ruídos. E, portanto, comecei uma prática semelhante de me conectar com os ruídos que vinham, né, dos carros, caminhões, etc., e os ruídos, ao mesmo tempo, interpostos, porque, apesar dessa confusão toda, ainda a gente ouve passarinho, que é onde eu moro. Então, os ruídos são completamente diferentes, né? Então, esse é um exemplo de prática que pode ser feito para desenvolver a consciência das pessoas em relação ao que se passa no entorno delas. E aqui nós temos alguns outros exemplos de pedagogias contemplativas, tipo essa, né? Quem sou eu numa mudança, né, climática? Tem havido programas voltados especificamente para as pessoas que estão vivendo com grande apreensão, né, em função de desastres. Por exemplo, nós agora estamos com uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes no Rio Grande do Sul, com muitas mortes, com grandes tragédias acontecendo. Essas pessoas todas, elas vão sofrer um trauma, né? E como é que elas vão ser tratadas depois disso? Então, tem práticas sendo desenvolvidas para lidar com essas questões. E com a ansiedade climática mesmo, que vem surgindo e crescendo, principalmente nos jovens, né? Eu tenho ouvido muito dos meus jovens alunos que eles não veem muito motivo para viver. Eles falam, a gente vai morrer jovem mesmo, porque esse planeta vai acabar, né? Uma perspectiva realmente muito, muito ruim do futuro. Eu queria destacar aqui nessa lista um trabalho que é muito antigo, o trabalho que reconecta, da Joanna Macy. A Joanna Macy, ela começou a escrever muito cedo sobre esses temas. Na década de 70, ela já escrevia muito sobre esses temas. Ela tem vários livros. E ela criou esse programa do trabalho que reconecta e tem cursos gratuitos que a gente pode acessar sobre essa pedagogia, para a gente aprender a lidar com o mundo em que nós vivemos e tentar melhorar, né, a situação do mundo no nosso entorno. Então, eu queria especificamente mencionar o trabalho dela, até porque ela vai aparecer de novo já já. Um outro tipo de prática é o chamado ativismo espiritual, e essa imagem é ilustrativa desse ativismo. Essa moça, Yesha Evans, é uma manifestante, né? Foi nesse momento aí, contra a brutalidade policial, e ela foi presa nesse momento aí, em Baton Rouge, em 2016. Foi num momento que estava havendo muitos protestos, já vem havendo protestos há muito tempo nos Estados Unidos, né, sobre a brutalidade policial, principalmente com a população negra. E ela foi caminhando aí em protesto,
entoando, né? Entoando mantras, etc. Quer dizer, é uma manifestação muito diferente, né, dessa manifestação que joga pedra, quebra as coisas. Eu acho até importante falar disso com vocês, porque apesar, né, da grande militância do movimento Mindfulness, é uma militância absolutamente não violenta, né? Na verdade, não tem nenhuma novidade, né? Quem conhece o trabalho do Gandhi sabe que o Gandhi sempre propôs justamente isso, né? O protesto não violento, o princípio, né, de Ahimsa, de não violência. E também foi o trabalho da vida inteira do Thich Nhat Hanh, e que vem sendo retomado por outras pessoas. Então, esse ativismo de exposição mesmo, e manifestação, mas sem nenhum tipo de violência envolvida. Aqui eu listo, e na apresentação é possível, então, clicar e ser direcionado para as páginas de algumas organizações que estão envolvidas com treinamento de ativistas espirituais. Então, são organizações que treinam as pessoas justamente para se manifestarem, né, para serem ativistas, mas sem nenhum tipo de violência envolvida no processo. Aqui é um exemplo de fotografia contemplativa. Esse Zach Walsh, ele é um pesquisador da área de mindfulness, e ele propõe vários estudos fotográficos que tentam sensibilizar, né, as pessoas às questões da natureza, mais ou menos o mesmo princípio que o Sebastião Salgado, né, brasileiro, faz. Uma outra tendência é o que é chamado de cinema contemplativo, e esse cinema contemplativo ele tem filmes que são filmes que lidam com as sensações. Então, a pessoa assiste o filme numa imersão de sensações. É também uma experiência que pode ser uma experiência meditativa, né? E de percepção de elementos que talvez de outra maneira não fossem claros do indivíduo. E aqui a gente chega no podcast, e de novo a Joanna Macy. A Joanna Macy está com 90 anos de idade, e a Jessica Sivanti, em que ela fala o nome dela, é uma jovem, acho que tem 30 e poucos anos de idade, e ela conheceu o trabalho da Joanna Macy quando ela era bem jovem, e estava justamente estudando sobre ecologia na universidade, e entrou numa crise assim, profunda, de tristeza mesmo, com tudo que ela foi descobrindo, né? E ela, nesse período também, ela descobriu o trabalho da Joanna Macy, e fez contato com a Joanna Macy, e hoje ela montou, então, esse podcast, em que ela e a Joanna Macy conversam sobre questões, ligadas à sustentabilidade. Então, é um podcast que eu recomendo, é bem interessante. Também uma outra fonte, né, de instrução é esse College of Wellbeing, que oferece cursos e treinamentos. E eu fiz esse treinamento aqui, o SURA. À primeira vista é difícil entender o que isso quer dizer, mas, na verdade, é um acrônimo
para Sustainable Happiness. E o curso, quando eu fiz, ele era gratuito. E atualmente ele me parece que está sendo vendido, mas eu coloquei o link aqui para os vídeos que estão no YouTube. Então, tem uma playlist com várias das aulas que podem ser acompanhadas gratuitamente. É um programa muito interessante e visa a felicidade sustentável do indivíduo e do planeta. Então, através da conscientização, né, de práticas e de comportamentos que nos tornam mais felizes, nós somos motivados a fazer isso também pelo resto da humanidade, por todo o planeta. Então, é também um programa bem interessante da gente conhecer. E agora, já caminhando para o final dessa apresentação, eu menciono aqui alguns grandes centros de pesquisa. Esse Luxus é um centro de pesquisa para a sustentabilidade na Universidade de Lund. A Cristina Wansler, que eu mencionei no artigo há pouco, é dessa universidade, é uma pessoa extremamente ativa, e esse centro para a sustentabilidade deles é interessantíssimo, porque é um centro de estudos transdisciplinares. Então, ao mesmo tempo, tem pessoas fazendo pesquisa de campo na África, tem pessoas também contribuindo na frente, né, da educação, pessoas trabalhando com mindfulness. Eu acho que vale muito a pena visitar, né, esse site, e tem muitos artigos que a gente consegue baixar gratuitamente, e eles estão envolvidos num grande evento que vai acontecer em outubro, e que vai juntar, né, gente desse universo da sustentabilidade, do planeta todo. E eu consegui fazer a minha inscrição como ouvinte, logo no início, eu estava acompanhando, e consegui comprar a minha inscrição muito, assim, acessível. Foi um preço muito acessível. Eu não lembro mais quanto que foi, mas talvez US$ 20, uma coisa mais ou menos assim. Então, eu pretendo acompanhar esse grande evento, que deve ser muito instrutivo. Um outro grande centro de pesquisa é na Universidade de Potsdam, na Alemanha, que também tem estudos transdisciplinares. Então, tem pesquisadores, né, que são originariamente de várias áreas distintas e que colaboram entre si, e é um centro também em que existe uma frente ativa na pesquisa de mindfulness para a sustentabilidade. E, por último, eu falo dos esforços que a gente tem feito. Então, tem aí essa foto, estou eu, que é a minha grande parceira, Kézia Oliveira. A gente criou, então, esse programa, Pausa para um Respiro, e, através desse programa, nós temos um canal no YouTube, e oferecemos uma prática meditativa às quartas-feiras, toda semana, e pode ser feita presencialmente na UFMG, mas pode ser acompanhada também online, através do canal do YouTube. E, além dessas práticas, né, que são transmitidas ao vivo, que ficam à disposição no canal, a gente tem práticas menores, tem sessões também de perguntas e respostas, que a gente coloca no Instagram. No Spotify, a gente tem colocado práticas mais curtas. Essa prática semanal na UFMG, ela é uma prática de meia hora, mas a gente tem disponibilizado práticas bem mais curtas para as pessoas fazerem quando elas não tiverem uma disponibilidade muito grande de tempo. E nós começamos também, desde o ano passado, a oferecer cursos
de introdução à mindfulness. Então, nós oferecemos no ano passado, nesse semestre, nós acabamos agora, nessa semana, uma turma que, na verdade, é uma turma de continuidade. Então, para frequentar essa turma, as pessoas já tinham feito o curso introdutório, que trata de mindfulness, interdependência e sustentabilidade. E nesse curso que a gente deu, que foi voltado para as práticas do dia a dia, nós fizemos, na verdade, uma grande incursão nos princípios, né, nos valores, no que é crucial para a gente cultivar o nosso bem viver e o bem viver do planeta. E na semana que vem nós vamos começar mais um curso de introdução que será oferecido no mesmo formato dos anteriores. Então, por enquanto, a gente está oferecendo esses cursos presencialmente, e a gente tem vagas, né, para os estudantes da UFMG, mas abre também algumas vagas para a comunidade de um modo geral. A gente pensa em oferecer online também para atingir um público maior. E é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. No fim aqui da apresentação tem algumas fontes, né? E nós então ficamos por aqui. Eu estou muito curiosa para saber as perguntas que vocês têm.